Boa noite. Temos informações que estamos com o correspondente Adriano Mendonça, direto do Triângulo das Bermudas, para resolver de fato o mistério por trás de todos esses anos, o que vem acontecendo com o Triângulo das Bermudas. Adriano, é com você. Estamos aqui, Adriano, estamos recebendo as informações de que o mistério foi finalmente solucionado, né? Todos esses anos, o mistério do Triângulo das Bermudas, é que elas encolheram, aí não dá mais pra gente usar. Vai ser só o filho mesmo. É sério isso, produção? Boa noite, Will. Boa noite, até amanhã. Triângulo das Bermudas. Começando a aula nesse nível zorra total. Triângulos. Pegou? Não sabe o que é triângulo? Ainda não entendeu ou não aprendeu? Acredita, esse vai ser o seu momento. Mas antes, né? Se inscreve no canal, toca o sininho, segue a gente lá no Instagram. Vamos fazer esse canal bombar. E acredita, vai dar tudo certo. Triângulos. E agora, Adriano? Acredita, vai dar certo. Vem comigo, olha só. Primeira coisa, né? Definição de triângulos. Polígono de 3 lados e 3 ângulos. Triângulo. Triângulo das Bermudas. Guardou? Show! Aí, olha só. O que eu tenho aqui, né? Os elementos do meu triângulo. Então, galera, não pode esquecer, tá? Isso aqui é fundamental. Né? Todo o meu triângulo ele vai ter os vértices, né, que são pontos. Então, ó, representação com letra maiúscula. Eu tenho os meus lados, né, que é a delimitação da minha figura. Então, eu tenho AB, BC e o meu CA. Beleza? Os ângulos internos, que eu chamei de alfa, beta e o meu gama. E eu tenho aqui também, ó, os ângulos externos, que eu chamei de Azinho, Bzinho e o meu Czinho. Tranquilo? Beleza? Não tem diagonal, né? O que é diagonal? Segmento que liga dois vértices não adjacentes. Quando a gente liga dois vértices não adjacentes, é o próprio lado do triângulo. Então, ele não tem diagonal, tá? Condição de existência, ou seja, para que o triângulo exista, ele tem duas condições, em relação aos lados e em relação aos ângulos. Primeira coisa que a gente tem, né? Em relação aos lados, repara comigo no seguinte, a condição é que... Triângulo das Bermudas. A condição é que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Da mesma forma que o B tem que ser menor do que o A mais C e o C tem que ser menor do que o A mais o B. Satisfeito isso? Tranquilo. Aí, olha só, a condição de existência em relação aos ângulos é que a soma dos ângulos internos, né, de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Guardou isso? Tranquilo? Agora vamos entrar na parte das classificações. A gente vai dividir isso em duas partes, tá? Classificação quanto aos lados é a primeira que a gente vai ver agora. Né? O que eu tenho? Quando eu tenho uma classificação em relação aos lados, eu tenho esses três tipos. Primeiro dele, isósceles. Adriano, o que é um triângulo isósceles? Fácil. Triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados congruentes, consequentemente, um vai ser diferente, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Que o meu lado AB, ele é congruente com o meu lado AC, ó. Beleza? Tranquilo? E tem um detalhezinho muito importante, que os ângulos referentes à base desse triângulo sempre terão o mesmo tamanho,
Guarda isso, tá? Isso também é importante. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo em que eu tenho todos os lados medindo o mesmo valor. Então eu sei que, o lado AB é congruente com o lado BC, que é congruente com o lado CA. Lembra? Congruente, mesma medida. E eu tenho uma característica também fundamental em relação ao equilátero. Todos os ângulos internos valem 60 graus. Por quê, Adriano? Lembra, a gente não falou que a condição de existência do triângulo é que a soma dos ângulos internos sejam iguais a 180? Quando você tem isso aqui, a gente acabou de falar, equilátero tem o quê? Os lados e os ângulos iguais. Se fizer 180 dividido para 3, cada ângulo vai valer 60 graus. Guardou isso? Tranquilo? E por último, o nosso triângulo escaleno, ele tem o quê? Todos os lados diferentes, Então eu tenho que o meu lado AB, ele é diferente do meu lado BC, que é diferente do meu lado CA. Consequentemente, todos os meus ângulos internos aqui, também serão diferentes. Tranquilo? Beleza? Guardou? Agora a gente vai ver a classificação quanto aos ângulos. Classificação quanto aos ângulos agora. O que eu tenho aqui, Retângulo, triângulo, retângulo, lembra o que, gente? Aula de ângulos, retângulo, acutângulo, obtusângulo, reto, agudo, obtuso. Guardou isso? Então você já sabe tudo isso aqui. Vem comigo, primeira coisa, reto te lembra o quê? Ângulo de 90. Então, um dos nossos ângulos vai ser igual a 90 graus, Então aqui, eu tenho que, deixa eu botar aqui o outro ângulo que faltou, que é o meu gama. Então eu tenho que esse ângulozinho aqui, vale 90 graus. Consequentemente, os meus outros ângulos precisam ter medidas menores do que 90, ou seja, serem agudos. Por que, Adriano? Fácil. Lembra? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Se eu já tenho um valendo 90, é impossível os outros dois serem maiores do que 90. Tranquilo? Guardou? E o acutângulo? Acutângulo lembra agudo, ou seja, todos os meus ângulos são menores do que 90 graus. Guarda isso aí também, hein? Importantíssimo, tá? Todos eles valem menor do que 90 graus. E o obtusângulo, o obtuso, ou seja, eu tenho um ângulo maior do que 90 graus. Adriano, tem como ter outro ângulo maior do que 90 graus, Botei 180 aqui. Tem como ter outro ângulo maior do que 90 graus? Não. Mesmo princípio daqui, Se já tem um ângulo obtuso, é impossível os outros dois serem maiores do que 90. Então a gente tem que o meu alfa, ele é menor do que 90 graus e o meu gama também vai ser menor do que 90 graus. E guarda essas informações aí. E aí agora a gente entra na questão das relações. Eu posso relacionar as duas classificações? Claro que pode. Eu posso ter um triângulo retângulo e a definição do escaleno que a gente viu, ele não pode ter um ângulo de 90 e ser escaleno? Sim. Só toma cuidado com o seguinte, eu posso ter um triângulo retângulo equilátero? Lembra? O que eu falei dos ângulos internos do triângulo equilátero? Sempre são iguais a quanto? 60 graus. Se eu já tenho um sendo 90, então isso não pode acontecer. Lembra, se atente sempre nas definições, que é o que importa. E dali a gente vai construindo uma matemática totalmente fácil de compreender. Guardou isso? Respira, acredita, porque vai dar muito certo.